Olá! Hoje nós vamos apresentar no nosso canal dois técnicos em eletromecânica, o Igor Voser e o Miguel Soares. Eles vão nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Junto na nossa entrevista hoje também, nós estamos com o professor Rubinei Ferraz, que vai nos auxiliar aí a fazer as perguntas tão importantes para essa dupla. Então eu vou começar perguntando para o Miguel, quando é que ele se formou, como é que foi a trajetória dele como estudante dentro da eletromecânica? Boa noite a todos. Boa tarde ou bom dia, né, para quem está nos assistindo. Então, um prazer, eu sou o Miguel Soares. Uma grande honra estar aqui hoje, né, conversando com esses dois mestres que a eletromecânica nos deu e nos deu para a vida, né, tanto para a sala de aula quanto para a vida. Então, como tu me perguntou, eu ingressei na eletromecânica no ano de 2015. A curiosidade, sim, foi o que me levou a buscar o conhecimento técnico, assim, sabe? Eu trabalhava no restaurante em Turuçu, natural de Turuçu, e atualmente moro em Pelotas. Mas em Turuçu o profissional, assim, profissionalismo, uma empresa que tu possa buscar novas coisas, buscar novas experiências, novas possibilidades para o teu futuro, é bem limitado. É uma cidade de poucos mil habitantes, e com isso eu gostava dessa arte de elétrica e mecânica também, sempre envolvido com música e som, e essa parte elétrica era uma coisa me chamava algo mais. Assim. Com isso, procurei alguns cursos no IFE na época, e vi que a eletromecânica era um curso bastante, assim, com uma gama bem grande, assim, para a área curricular, assim, tanto profissional quanto pessoal, assim, porque eu vi na grade, assim, tinha bastante umas matérias bem legais, assim, que eu vi na época, né? E isso me levaram a ingressar no curso. Então, eu fiz o vestibular no ano de 2014 e acabei ingressando no ano de 2015. Ingressei, ingressei em 2015 daí meio que como o IFE, assim, é meio rotineiro pegar uma grevezinha. Logo na largada eu já peguei uma greve. Peguei uma greve ali de 13 meses e, e comecei a estudar na metade do ano mesmo. Com isso, né, comecei a desenvolver o curso. Logo no início a gente vê a dificuldade, né? É um curso bastante dificultoso, assim, na área do estudo, né? A pessoa tem que focar bastante para conseguir mérito nas disciplinas, um esforço pessoal bastante gratificante depois quando tu alcança os méritos. Então, vendo as dificuldades e entendendo o curso, eu fui desempenhando as cadeiras, né? E me formei no ano de 2018, no final de 2017, no ano de 2018 ali, foi a minha formatura em fevereiro de 2018. E foi mais ou menos isso aí. Essa foi uma foi uma experiência, digamos, correta, né? Os 2 anos de curso, mas foram de bastante aprendizado, assim, tanto para a pessoa, Miguel, quanto para o profissional também, que hoje desempenha funções aqui no mercado de Pelotas. Então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Rubinei Ferraz, eu sou professor de eletromecânica desde 2010 e conheci esses dois, os dois foram meus alunos, né? Excelentes alunos, por sinal. O Igor, inclusive, foi estagiário lá na coordenadoria de eletromecânica. Depois a gente tem umas historinhas para contar, né, Igor? Como é que está Vamos ter que escolher, né? Mas antes disso, eu gostaria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória também lá no curso e depois a gente vai começar a conversar melhor. Pode ser? Claro, claro. Então tá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, aí contemplando que o nosso amigo Miguel começou. Eu me chamo Igor, eu tenho 27 anos hoje, tá? A minha vida inteira foi baseada mais ou menos em manutenção, tá? Eu tenho isso de família. Mas eu fui um cara que eu gostei de me achar. Eu nunca gostei de estudar, enfim, é aquela coisa que tem como norte, né? Preciso estudar, preciso se formar, preciso, enfim, aquele beabá da vida ali. Então, tá, a gente entrou no curso
eu comecei o IFE, eu fiz eletrotécnica, eu não sei se muitos sabem, mas eu fui aluno de eletrotécnica, eu cursei acho que um ano do curso e não gostei. Não era o que eu queria, não me encontrei, saí, fui trabalhar no mercado de trabalho, e aí eu comecei a me deparar que sem o estudo não ia mudar muito do que aquilo. Fui trabalhar numa concessionária da região e eu encontrei um mercado ali, o meu campo de alcance, né, era limitado. Era aquilo ali e pronto. Tá, eu me deparei de novo que realmente sim, eu precisava concluir um estudo, eu precisava desenvolver esse lado acadêmico. Foi então que eu resolvi, um pouco mais maduro, resolvi conhecer todos os cursos do IFE para saber realmente o que eu queria, o que se passava no IFE. Porque eu não sei se é um pouco da incógnita de todos, mas a minha foi, tá, beleza, eletromecânica, eletrotécnica, química, edificações, tá, mas o que é o curso, o que realmente é, né? Eu sempre tinha essa dúvida e para mim não era claro. Então eu fui para lá e, o que é o tal curso? Estudei, vi a grade de matérias ali, né, as cadeiras, e aí para mim foi assim, eu olhei aquele eletromecânico e falei, pronto, tá aqui, cara, tudo assim, sabe? Parecia que tava me chamando assim, ó, vem Igor, vem. E aí eu disse, não, é esse curso aí. Beleza, aí, que nem o Miguel falou, é difícil, todo mundo sabe aí, acho que a maioria dos espectadores é desse ramo, então todo mundo sabe que logo no início é ali onde tu separa o joio do trigo. Não foi diferente, eu que não tinha o hábito de estudar, pronto, né? Fui indo, não andava, até que, né, acho que Deus dá uma estala de dedos e tá aí, cara, vamos lá. E aí foi quando eu comecei a gostar realmente, sabe? Quando tu começa a entender, aí as coisas andam muito mais fáceis. Tu não faz força para estudar, tu entende e aquilo se automaticamente se desenvolve em ti e quando tu vê, tu fez, né? E aí foi mais ou menos isso. Eu escolhi o curso por causa disso, a minha família toda foi desse ramo, né? Minha família trabalha no ramo automotivo, então eu já estava inserido um pouco, sempre gostei, tive facilidade. E foi mais ou menos isso aí que... Não sei se eu respondi todas a primeira pergunta aí, professor. Sim. E Igor, tu foste também estagiário lá no curso, né? O Sim, professor Rubinei já tinha falado, né? E assim, eu sempre vejo assim como uma oportunidade, exatamente, talvez, eu não sei, assim, mas será que essa oportunidade de estágio, ela te alavancou essa tua vontade? Ou a vontade veio 100%, antes? Né? Porque eu sempre acho que o 100%. estágio, eu fui estagiária quando eu era aluna, né? Então eu acho que isso ajudou muito na minha vida profissional, assim, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim do teu tempo de estágio. E na minha não foi diferente, professor. Respondendo a pergunta, sim, foi um momento marcante na minha história, porque a gente não basta, não somente coloca em prática o que aprende, que é muito bom, porque aí tu para de só enxergar, né? Começa a sentir o que realmente é a manutenção, enfim, todo o conteúdo que a gente vê. Mas outro lado interessante é o diálogo, o convívio com vocês, os professores, porque acaba que não é só um ensinamento da matéria ali, né? Tá aqui a apostila, enfim, a gente começa a ver o outro lado, as reuniões, sabe, a preocupação com o aluno, enfim, todo o outro lado por trás do professor escrevendo no quadro, né? Aquela parte de relação, a parte de cumprir horário, de ter um compromisso, de realmente fazer as coisas que é solicitado. Então, tudo isso, e sem falar nos exemplos, né? Tu tá ali, hoje, eu não sei hoje, mas na minha época, a maioria do quadro de professores eletromecânicos era oriundo da eletromecânica. Então, tu começa a enxergar que aquilo dá certo, que aquilo realmente mudou a vida de pessoas, que, enfim, tu começa a ter exemplos que aquilo é concreto, não é somente um diploma que tu tá, me formei. Enfim, né? Então, para mim, foi muito diferente. Então, se a gente pudesse escolher, Igor, onde é que foi o estalinho? Foi a partir do estágio. Porque aí, claro, tive a professora Andréia, foi uma pessoa que me incentivou muito, o professor Rubinei, entre outros, né? Eu gostaria de comentar no professor André, no professor Henrique, professor Sandro, enfim, vou nomear todos. Mas foram aqueles que enxergaram no Igor assim, esse gurizinho aí, dá para lapidar ele aí, que acho que no fundo tem uma pedra preciosa. Então, e a maneira de retribuir era essa, né? Eu falei, não, pô, os caras estão investindo em mim, né? Estão acreditando em mim, então, não, então o mínimo era, olha, pessoal, me dediquei, realmente não consigo, né? Não, foi assim que foi, com certeza, assim, foi, olha,
recomendo. Todo mundo tem a oportunidade de ser estagiário, ou de, enfim, de não realmente ser só estagiário, mas pegar um professor de padrinho, assim, sabe? Ah, me ajuda, me ensina isso, aquilo, assim, ó. É algo que é impagável, é algo que todos os professores têm uma experiência enorme, e isso sim muda a visão do curso e como a gente começa a absorver diferente. André, a gente acho que podia comentar um pouquinho, eu posso comentar um pouquinho também, porque eu era o coordenador do curso, né, quando o Igor foi contratado como estagiário, e, e eu posso falar aqui, porque ele já sabe, que tu foi uma das pessoas que veio falar comigo para a gente realmente contratar ele, porque a gente, uma coisa que é importante também, que o Igor colocou aí, não é que a eletromecânica seja melhor ou pior que qualquer coisa, mas a gente tem lá uma maneira de tratar as pessoas que eu acho que é uma maneira especial. E o próprio seleção, por exemplo, de estagiário, o Igor concorreu com outras pessoas. Mas lá a gente leva muito em consideração a maneira que a pessoa se comporta, a maneira que a pessoa, a vontade que a pessoa tem, né? As indicações na sala de aula. Então, e posso dizer que, por exemplo, um dos elogios e uma solicitação não, mas que foi lá e conversou, disse, olha, quem sabe a gente coloca o Igor, dá uma chance para ele, assim, a professora Andréa foi uma do que contribuiu muito para isso aí, não, no caso. E o próprio o Miguel, eu tenho certeza que ele talvez não tenha participado dessa parte de estágio, de tentar estágio, porque o Miguel tem uma história de vida muito interessante. O Miguel é um grande assador, né, Miguel? A gente tem que elogiar essa parte dele aí também. E ele trabalhava numa churrascaria, não é isso, Miguel? E antes, quando tu estudava na eletromecânica, mesmo assim tu trabalhava lá. Então, o Miguel também era um cara que poderia ter todas as condições de ser um estagiário, um bom estagiário lá na eletromecânica. E eu gostaria de dizer para vocês dois que o orgulho que eu sinto de saber que vocês têm uma empresa de vocês e que vocês, e vejo publicações, já recebi de pessoas que vocês não têm noção, elogio pelo trabalho de vocês. Isso vocês não têm noção do que representa para a gente, né, André? O que é para nós saber que uma pessoa que passou, a gente conseguiu dar um quinhãozinho lá, uma partezinha, né, mesmo que tenha sido bem simples, mas que ajudou aquela pessoa ali a vencer na vida, a melhorar de vida. Isso para nós é o fundamento. Porque eu, André é formado em eletromecânica, eu sou formado em eletrotécnica, só que eu sou formado no século passado, a Andrea já é formada mais novinha. Então, quando eu vejo vocês, quando eu vou dar aula, quando eu vejo vocês, eu falo isso para vocês em aula, eu me enxergo em vocês, eu olho quando eu era estudante, porque o curso técnico, a escola técnica, assim como para vocês, ela mudou a minha vida, deve ter mudado a da Andrea também, foi o início de mudança de vida. Porque a maioria das pessoas que estudam lá no Instituto são pessoas mais humildes. Coisa boa que a gente consegue mudar a vida dessas pessoas. Assim, no caso, como mudou a minha, como mudou a da Andréia. A Andréia morava no interior de Pelotas, teve que vir para a cidade, assim como o Miguel morava numa outra cidade. Tu, Igor, tu trabalhava com teu pai na oficina lá, tu teve que trabalhar na oficina e estudar junto. Então, essas coisas é que representam muito, que é importante que as pessoas enxerguem em vocês assim, né? Então, eu quero parabenizar vocês, para começar. E gostaria que o Miguel contasse um pouquinho, se fosse possível, André, porque ele trabalhou na John Deere. O Igor também foi para a John Deere. Então, eles poderiam comentar um pouquinho de uma multinacional, porque eu falo isso porque eu também trabalhei numa multinacional que me ajudou muito na minha vida, com curso, né? E que depois eu pude tentar a sorte fora da multinacional sair, mas tentar a vida fora dali. Eu acho que seria importante eles também contarem essa história de estágio deles lá, e o Miguel até continuou trabalhando lá. Pois bem, vamos falar um pouquinho. Só voltando um pouquinho ali, só para a gente completar aquele assunto ali, da churrascaria e tal. Durante o período do curso, eu morei na cidade de Pelotas mesmo, né? Então, eu sou grato, muito, muito grato, assim, às pessoas que estiveram comigo, né? Eu morava em Turuçu e vim morar aqui em Pelotas durante todo o período de curso. Trabalhei, estudei e morava aqui numa casa de uma família aqui, que é bastante importante para mim. Então, a gente tem que ser grato, né, por tudo, né? Eu acredito que a gratidão é uma das palavras mais importantes, né? As pessoas que passam em nossas vidas, elas
geralmente ficam e marcam, né, tudo aquilo que a gente fez. Então, durante o período do curso, assim, né, eu sempre tive meus pilares, e isso, graças a Deus, assim, me mantém forte e firme para seguir em frente, assim, né. Com isso aí, né, desempenhando o curso, né, terminei o curso. No final do curso, assim, aquele final do curso é bem complicado, né, porque a gente quer procurar estágio, quer procurar trabalho, quer procurar fazer alguma coisa, né, para realmente valer a pena, né, o curso, né, porque tu estudou 2 anos e tu quer atuar na área. E com isso, no final do curso, eu comecei a procurar vagas de estágio, e surgiu na John Deere, né, como o professor René comentou, surgiu na John Deere lá a oportunidade de estágio lá. Aí eles abriram um processo seletivo, no caso, né, e eu me inscrevi. Um processo seletivo bem aberto, assim, para todos os técnicos, tanto de eletromecânica como eletrotécnicos, são bem vistos na John Deere. E com isso eu me inscrevi para participar do processo. Inscrevendo e tal, passei pela primeira etapa, que era uma prova teórica, assim, né, no computador, com algumas questões técnicas e pessoais também, né, porque eles visam ver o profissional, tanto profissional quanto pessoal dentro da empresa. Fazendo esse processo, a primeira prova, fui aprovado, e a segunda etapa era a entrevista de emprego lá direto, o processo seletivo continuava com as entrevistas dentro da empresa lá, conhecer a empresa, processo com gestores, o conhecimento dos técnicos que poderiam vir, né, a desempenhar as funções lá dentro. E com a aprovação, eles me ligaram, entraram em contato, e eu fui. Fui eu mais 3 técnicos daqui, 3 colegas meus que se formaram comigo, fomos fazer o processo seletivo, no caso, né. Chegando lá, fizemos o processo e tudo mais, incrível, assim, o processo deles, tratando tanto pessoal como profissional, método de tratar as pessoas, de como realmente é importante o que a empresa passa para o funcionário, né? Que a empresa quer bem os funcionários sempre, a John Deere no caso, né? Então, fui lá, fiz o processo, fiquemos uns 2 dias, eu e esses três colegas meus, e voltamos para casa. Processo seletivo bem legal, a apresentação, mostrar a fábrica de outro mundo. E com isso fui selecionado para fazer estágio. Então foi, digamos, eu fui em dezembro fazer o processo, e em fevereiro eu comecei a estagiar na empresa. Durante o processo de estágio, do processo de seleção, eles questionavam muito, assim, o que a gente gostava, né? Por que a gente gostaria de trabalhar na John Deere, né? E qual as áreas que a gente gostaria de desempenhar lá dentro. Eu me lembro que uma das áreas, assim, que eu sempre fui apaixonado e gostava bastante dentro do curso era essa parte de automação industrial, CLP, comandos elétricos, essa parte de automação, sabe? Que é bastante vista, assim, com o professor Jair, Christopher, eu tive aula com eles, o professor Rubinei, nessa parte de motores. Então, era uma área, assim, que eu sempre tive vontade de atuar. No curso, assim, né, dentro do curso. E foi uma das áreas que eu passei para eles que eu teria vontade de desempenhar dentro da empresa. E foi uma área que eu fui desempenhado, assim, para estagiar, foi uma área que se enquadrasse nessas características. Então, entrei na área de manutenção de pinturas da empresa. Ela tem uns 4, 5 setores diferentes, desde de montagem, corte de chapas, solda, processo de pintura e processo de montagem. Então, para quem não sabe, a John Deere, a que eu trabalhei, é uma fabricante de colheitadeiras e plantadeiras aqui na cidade de Horizontina, no noroeste do estado. E então eu entrei na função de estagiário na área de manutenção de pinturas. Então é uma área muito grande, assim, uma gama assim enorme, assim, de trabalho, assim, de métodos de trabalhos que a empresa passava, assim, que a parte de pinturas é bastante complexa, porque ela tem um sistema de transportadores, todo o tratamento químico da peça antes da pintura. A pintura em si é totalmente, hoje em dia, automatizada. Só a parte de pintura que hoje
utiliza da parte mão de obra de operários, tem que ter uns pintores, mas é praticamente automatizada toda a linha de pintura. E foi uma experiência muito, muito grande, assim, e bastante importante, assim, para mim desenvolver o técnico, né, na verdade, né, o técnico industrial, porque embora porque o estagiário tem as limitações, né, não pode fazer determinadas atividades porque a gente não é técnico ainda, né, a gente não pode se responsabilizar pelas coisas que a gente acabar fazendo, né. Então, foi uma experiência muito grande, assim, muito importante, que me levou também a ser técnico de manutenção, né? Após o período de 6 meses aí, eu fui contratado como técnico e lá eu desempenhei a função de um ano. Hein? Não sei se o Igor quer falar um pouquinho sobre a experiência dele. Cara, acho que tu completou, foi perfeito. A John Deere, ela realmente é uma empresa que, de novo, se eu pudesse recomendar para alguma pessoa, que nem a questão do estágio, é sim fazer um estágio na John Deere. Na minha época era um pouco difundido, assim, a gente não sabia, sabe? Esse programa, embora seja antigo, esse programa de estágio da John Deere funciona há bastante tempo, né? Já tem bastantes anos. E eu acho que é isso mesmo, o Miguel falou com todas as palavras ali, é uma empresa tem um exemplo a ser seguido, sabe? Tu já enxerga que é uma grande diferença para as outras empresas demais, desde o programa de estágio, de aceitação de início, né? Lá do início, quando tu faz uma prova online, a coisa já é diferente. Tu já vê que é uma seriedade, realmente é uma multinacional, e aí eles falam muito dos alunos da eletromecânica, claro, falam bem dos outros cursos, sim, mas a eletromecânica realmente é destacada, porque os alunos já seguem com uma maturidade diferente, né? O pessoal que entra lá, ele já é meio que, aquele é guri da eletromecânica. Mas então, demais, foi uma empresa que eu tive, foi uma segunda casa, né? Foi um aprendizado enorme, a gente absorveu, tanto eu quanto o Miguel, a gente absorveu, sei lá, 100% de tudo, para a gente não dizer 100%, mas 70% do que a gente desenvolve hoje em Pelotas é oriundo da John Deere. A gente trouxe muito a cultura dos caras de lá para cá, porque não existe, não tinha. Eu, pessoalmente, não conhecia algo da maneira que eles tratam, não encontrava aqui. Que nem eu comentando a respeito das pessoas, a maioria dos profissionais ali, de técnicos, são de fora, assim, sabe? A maioria dos técnicos não são da cidade de Horizontina, são de fora, são daqui de Pelotas, tem muitos técnicos de Pelotas, da região ali de Santa Rosa, e a maneira que eles te acolhem, assim, né, é extremamente importante, porque tu tá vindo, digamos, eu tô vindo de Pelotas, a 800 quilômetros de distância, né, da minha cidade, e se não tiver um acolhimento assim, tu acaba perdendo, né, as pessoas, né, e as pessoas, então, o pessoal ali que trabalhou com o Igor e toda a área de manutenção, assim, eles têm que te acolher bastante, assim, porque eles sabem, porque eles já passaram por isso, sabe? Eles vieram de longe, estão ali desfrutando alguma coisa, e é bastante importante, assim, eu achei bastante legal essa parte deles, assim. Legal. É isso. Eu ia perguntar até, né, mas já foi respondido, né, da dificuldade, né, de sair, né, às vezes da casa, mas o Miguel já tinha, de certa maneira, né, quando veio estudar, já tinha saído de casa, né, e assim, a gente vai às vezes para uma outra cidade e vai para uma multinacional, ou não precisa nem ser multinacional, mas vai para uma empresa que segue alguns padrões de norma, né, que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado em Pelotas, assim como a gente estranha, né? E é muito importante a gente sair, às vezes, assim, da casa ou do município para ver outras realidades, realmente, né? Eu mesmo, assim, já que o Rubinei tocou nessa história, assim, eu até queria compartilhar isso com vocês. Eu fiz toda a eletromecânica morando com meu pai e com a minha mãe no interior de Pelotas, então tinha que pegar um ônibus todos os dias e voltar. Eu saía de manhã bem cedinho, era estagiária de manhã, almoçava no refeitório, estudava de tarde, voltava de tardezinha para casa. E no primeiro ano da escola não tinha ônibus, então eu tinha que caminhar 7 quilômetros até a casa do meu pai e da minha mãe. E eu não desisti, sabe? Porque eu acho que assim, ó, quando a gente é estudante, o querer é muito importante, assim, né? A gente saber que aquilo ali vai nos trazer uma outra
perspectiva na vida, né? Isso é bem importante. E também tocando ali um pouco, né, antes de entrar no assunto que eu queria entrar, que é da empresa que vocês trabalham, que vocês, né, vocês são os donos hoje em dia, são os empreendedores aqui, né? Eu queria só falar um pouco do tempo de estudante de vocês, né? E eu me lembro que o Igor me conquistou no nosso seminário de equipamentos. Que muitos alunos meus devem ter um certo trauma, né? Mas o Igor foi muito bem, ele fez até um ventilador axial lá, né? Fez uma montagem, aquilo ali foi um espetáculo, né? E eu disse assim, puxa, ele tem um entendimento, assim, só que eu acho que ele tá faltando é a vontade mesmo, né? E aí foi embora. E o Miguel muito estudioso, né? Leitor, organizado, né? Aquela curiosidade do técnico mesmo, né? A gente via ali um típico técnico em eletromecânica de sucesso, assim, né? E eu fico feliz, né, de ter vocês dois aqui hoje nos contando essas histórias, né? E aí, ouvindo vocês falando, né, dos estágios que vocês fizeram, das experiências que vocês tiveram, né? Surgiu então essa ideia de montar a Manutec. É isso, né? É a Manutec a empresa. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, nos contassem essa história e de como que está a empresa hoje, né? Como é que tem sido vista, quais são as expectativas futuras, tá? Então, não sei se quem quer começar, o Igor, depois o Miguel fala um pouquinho. Eu vou comentar do início lá, que tem tudo a ver com o curso, né? Eu me lembro como se fosse ontem, assim, né? Eu e o Miguel, a gente sempre se alinhou, sabe? A gente, por mais que a gente não estudasse no mesmo turno, a gente, quando se unia, parece que completava, né? E aí eu me lembro, como eu estava numa aula de usinagem com a professora Janete, e aí eu estava no torno perto do corredor ali, e aí estava no intervalo, no momento ali que a gente não estava mais usinando, de fato, e o Miguel estava escorado nos balcãozinhos ali, analisando, olhando ali, porque eu estava à tarde e o Miguel ingressava à noite, né? E aí o Miguel veio com o Miguel cursava engenharia mecânica na época, na FURC, e ele veio falar comigo, vai, é o seguinte, cara, preciso de uma ajuda tua. Tem um projeto inicial na faculdade lá que tem que fazer, enfim, tinha um projeto que tinha que executar. E eu não me lembro com detalhes, mas era uma cadeira de roda para subir em escada, era uma coisa assim, né? Uma cadeira de roda para acessar, acessibilidade. Acessibilidade, o tema era acessibilidade, né? E a minha ideia era fazer uma cadeira de roda assim com o sistema de acessibilidade com esteiras na minha época, de tanque de guerra, né? Tanque de guerra. A minha ideia e aí o Miguel procurou, eu falei, não, cara, vamos fazer, gostei da ideia. Eu falei assim, cara, nós temos que criar um troço aí, um grupo, enfim, temos que criar alguma coisa para fazer projeto. Eu tava numa época, eu queria projeto. E aí ele falou, tia, top. E eu falei, cara, eu já tenho até o nome. E ele falou, qual é o nome? Eu falei, Manutec, que é manutenção técnica. Curso de manutenção, a gente é técnico, eu achei tudo a ver. E ele comprou a ideia. Mas isso lá em 2015, 2016. E ficou incubada ali, né? A gente foi simples e rápido, assim, foi assim. Beleza. E a vida andou. Andou, se formou, me formei, veio John Deere, sabe? Andou como se nada tivesse acontecido. A gente não tinha... Achamos que aquilo era uma conversa de corredor. E aí, no decorrer da John Deere, o Miguel já estava lá. Quando eu fui selecionado para o estágio, aconteceu tudo aquilo que o Miguel falou. A gente, por destino, eu fui designado no mesmo setor que o Miguel estava. Para a vaga do Miguel. O Miguel saiu de estagiário, efetivou e eu entrei na vaga dele como estagiário. Então o Miguel, eu não conhecia ninguém, aquilo que o Miguel falou, tu tá em outra cidade, tu não conhece ninguém, sabe? Outra cultura, tudo diferente, tudo. E aí, então o Miguel era o meu norte. Como o Miguel já estava um tempo mais, já conhecia as pessoas, o Miguel foi me incluindo e a coisa andou. E aí, lá no decorrer, aprendemos muito junto, muito mesmo. E aí, quando eu estava no fim do meu estágio, não tinha vaga para efetivar, não tinha nada. E eu já comecei a pensar, né? Tio, o que eu vou fazer da vida? Para onde vou? Para onde não vou? Aí eu vou voltar a estudar. Eu tinha passado no vestibular para engenharia mecânica da FURG. E falei, vou voltar a estudar.
como eu já estava gostando de estudar, estava naquela onda, né? Tinha subido no cavalo encilhado, eu falei, tchê, a hora é essa, né? Vambora. E aí, logo no fim do estágio surgiu a oportunidade de ficar. E agora? E aí eu já tinha arrumado tudo para voltar, tinha falado com o coordenador do curso, e aí aquelas coisas, né? Eu olhava na frente do espelho, e aí, Igor? Pai, e aí? Mãe, e aí? Minhas irmãs, e aí? Tchê, essa decisão é tua, cara. A gente vai te apoiar. As duas decisões são sábias. E aí eu, então já sei, tinha engenharia mecânica na cidade de Horizonte. Só que era particular e era caríssimo. Mas como o salário de técnico era, cara, era perfeito na época, e ainda é, dava, só que ia ficar muito apertado, sabe? E eu disse, e agora? Tia, vou no meu supervisor, eu sempre fui corajoso, né? Fui no supervisor e falei assim, eu fico. Mas se vocês não conseguirem uma bolsa de estudo na universidade. E aí o cara, cara, a gente consegue, tinha programas de bolsa, mas era para quem já estava há muito tempo na empresa, para quem já tinha consolidado. Não vamos dar para ti, que vai começar hoje, aí nos abandona amanhã, investimos em ti, enfim, não funciona assim. Aí eu falei, sabe, aí fiquei pensando, eu falei, tia, vou voltar. Vou voltar, porque se eu parar de estudar agora, eu não vou voltar mais. E aí eu voltei e falei assim pro Miguel, cara, vou ir, a minha despedida lá foi bem triste, a gente fez assim, e tudo mais, mas era uma coisa triste, porque o Miguel, a gente praticamente morava junto, né? Eu falei, cara, eu vou voltar, absorve tudo que tiver que absorver aí, e Miguel, uma hora a gente vai se encontrar, sabe? Nós vamos se encontrar. Voltei para Pelotas, fui para a universidade e tal, eu vou pular essa parte, porque pode ser que a gente responda mais adiante lá, e aí a gente... Chegou um momento da vida que eu precisei trabalhar também, porque só me manter na universidade não deu. Sabe? Era em outra cidade, por mais que seja uma universidade federal, precisava de custos, transporte, enfim, eu sempre preciso estudar. Aí eu surgiu uma vaga no Hospital São Francisco de Paula, como engenheiro, como trabalhando no setor de engenharia clínica, que um colega também nosso, eletromecânico, que se formou comigo, me indicou e eu consegui a vaga. E nisso eu comecei a trabalhar em Pelotas como eletromecânico, né, na carteira de estado, técnico eletromecânico. E nisso, contato com o Miguel direto, sempre. Cara, tô aprendendo isso, tô fazendo isso, como é que tá aí, como é que não tá. E nisso, era um salário, era bom na época, eu trabalhava 4 horas. E só que, sabe, eu já comecei, a engenharia começou a apertar. E aí eu comecei a escapar, e aí fiquei só estudando, só trabalhando. Só que aí eu comecei a pensar assim, pô, não, tá errado, né? Se eu decidi parar de estudar, de trabalhar para estudar, por mais que o hospital também foi um berço para mim, eu vou para John Deere então, né? Pelo amor de Deus. E aí eu não queria mais sair da cidade e botei na cabeça, eu vou trabalhar para mim. E era uma coisa que eu conversava muito com o Miguel, que todo mundo na John Deere nos falava assim, vocês têm que ficar, vocês são bons, enfim. Que nem o professor Rubinho falou que tinha muitos exemplos, e isso para nós é muito bom ouvir, sabe? Cara, tu é bom, que nem o professor André falou, esse guri é bom, dá pra dar uma lapidada. Todo mundo falava isso lá na John Deere. E aí eu falei, se eu sou tão bom assim, um pouco de modéstia, né? Se eu sou tão bom assim pros caras que são o número 1 em manutenção, pode ser bom pra mim. E aí eu comecei a chamar o Miguel, eu falei, cara, vamos abrir uma empresa, Miguel. Vamos abrir a empresa, te lembra da Manotec lá? E aí comecei a entrar na cabeça do Miguel. Falei, Miguel, e aí? E aí eu comecei a trabalhar sozinho. Criei uma página no Instagram, uma página no Facebook, marido de aluguel. Tudo que tu não faz, eu faço. Sabe o que tu faz? Tudo. Eu quero botar um quadro, faço. Eu quero instalar um vaso sanitário, instalo. Sabe? Tudo. Eu tinha uma furadeirinha da oficina do meu pai, peguei uma maletinha de ferramenta e falei, Miguel, vou tentar. Vou ver o que vai dar. Tu fica aí na John Deere. Se der exemplo aqui, tu vai ter que me adotar, cara. E aí foi indo, e a coisa tomou uma proporção muito rápida, sabia? Eu comecei a professora André sabia que o Igor estava trabalhando lá. Eu tenho que botar uma cortina aqui, chama o Igor. Professor, eu combinei lá. Muitos professores me ajudaram no início dessa jogada, quando souberam que eu estava trabalhando com isso. Enfim, começou a me chamar. E aí eu chamei o Miguel e falei, cara, eu não estou dando mais conta. Não consigo mais fazer direitinho, sabe? Não consigo mais. E aí eu cheguei pro Miguel e falei assim, cara, pronto. Ou tu te decide se vai vir ou não, ou eu vou ter que achar outro meio. E aí eu liguei para ele e falei isso. Aí agora eu vou passar uma palavra para ele aí para ver o que ele decidiu nessa hora de
que mão ele tomar na via, né? Então, como o Igor comentou ali a respeito da minha vinda, né? Foi uma decisão, foi bem difícil, assim, eu posso dizer, porque que nem a gente está comentando a respeito da empresa, é uma empresa que te dá oportunidade para ser o que tu quiser, sabe? Se tu quiser ser o gerente da empresa, tu fizendo por merecer, tu vai ser o gerente da empresa, sabe? Então, quando a gente estava conversando a respeito de montar a empresa, né? Eu sempre tive vontade, assim, de ter um negócio, né? Desde quando eu saí do IF, eu ouvi os professores falar que os outros alunos, né, que saíam para o mercado de trabalho, pegavam um emprego em alguma empresa e por fora faziam manutenção em residência, assim, sabe? Condomínios. Isso foi uma coisa que sempre ficou marcada em mim. E com o Igor, assim, a gente conversando durante todo o período de estágio dele lá, a gente foi montando, foi criando a ideia, né, de que, um negócio que poderia ser bom. E com isso, eu passei, digamos, um ano ali trabalhando na manutenção, enquanto o Igor estava aqui, né, fazendo toda essa função dele, desempenhando a função de técnico, na pintura também. E foi, foi bastante gratificante, sim, a experiência, assim, sabe? Eu aprendi sobre tudo, assim, bombas centrífugas, sistemas de temperatura, automação industrial, toda a linha de pintura, assim, eu aprendi, assim, sabe? E porque eu corri atrás, né? Eu queria aprender coisas novas, né? Sempre foi uma coisa que me cativou, assim, é aprender coisas novas, assim, sabe? E a decisão foi bastante complicada, assim, mas eu tinha, nesse um ano, assim, eu já tinha uma decisão, no final do ano, no caso, em dezembro do ano passado, eu já tinha a decisão clara, assim, que eu queria voltar para desempenhar a empresa. E nas minhas férias, eu tirei umas férias em outubro, se eu não me engano. O Igor já estava aqui na correria. Eu disse, eu vou lá ver como é que tá as coisas. E se estiver bom mesmo, eu vou tomar essa decisão. Então eu vim para cá, tirei uns dias de férias, ajudei o Igor em algumas atividades e, e voltei lá já pronto, assim, sabe? Vou me desligar da empresa. A próxima oportunidade que tiver, eu vou desligar da empresa e vou retornar para montar o meu negócio próprio e tocar junto com o Igor. Então, em outubro aconteceu essa minha vida, né, minhas férias, e em dezembro a empresa lançou um programa de demissão voluntária. Acontece de vez em quando, assim, não é seguido que acontece isso. A empresa dá a oportunidade da pessoa se demitir, sabe? E te dá todos os direitos, assim, de direitos de trabalhista, sabe? E eu disse, agora é a oportunidade. Se eu não sair agora, eu vou ter todos os meus direitos, vou começar minha empresa e vou ter algum guardado para poder, pelo menos, dar um giro, né? Para começar a gente fazer mais clientes, começar a ter bastante trabalho. Então, aquela hora ele foi bem decisivo, assim. Então, quando surgiu essa oportunidade, que nem o Igor falou, eu liguei para minha mãe, liguei para meu pai, falei com ele também, e falei, pá, eu vou ir, tu tá certo disso aí? Ele disse, não, pode vir que a gente vai dar um jeito. E falei com a minha mãe, falei com meu pai, falei com todas as pessoas importantes, assim, para mim, perguntando, né, e todos me apoiaram, assim, se é isso que tu quer, né, a gente vai te apoiar, se não der certo, a gente vai te apoiar, se der certo, a gente vai te apoiar, a gente tá aqui. E como eu tinha feito um serviço, digamos assim, bom, né, dentro da empresa, logo quando eu falei que ia sair, assim, o pessoal se surpreendeu, assim, um monte, assim, sabe? Os meus colegas, assim, de verdade, tu mesmo vai sair, Miguel? Não esperava, não esperava. O meu supervisor também se surpreendeu. Mas todos me apoiaram, assim, sabe, na minha decisão. Todos o pessoal, os meus colegas me apoiaram, meu supervisor me apoiou, e todas as pessoas que eu conversei lá em Horizontina também me apoiaram, assim, as pessoas que tinham laço já, né? E isso foi bastante importante também, né? O apoio das pessoas que estavam lá. E eu acabei vindo. Em dezembro de 2019, eu acabei me desligando da empresa e vim para Pelotas e montamos a empresa, então, eu e o Igor Velho. Muito legal, Miguel. Muito legal. Muito, muito bom.
Como eu disse antes, eu me enxergo em vocês, porque eu também fiz muitas coisas dessas. O meu primeiro emprego foi na CE, eu saí da CE para vir em Pelotas estudar e trabalhar num escritório de engenharia totalmente, ganhando 5 vezes menos do que eu ganhava, mas é o que eu queria. E eu acho que os sonhos e a vontade da gente é isso aí mesmo. A gente vence, pode ter certeza que vence. Mas sabe que antes de continuar esse assunto assim da empresa, eu gostaria de perguntar uma coisa acho que o Igor pode responder para nós assim. Sobre o curso mesmo. Quando vocês já comentaram bastante que tinha bastante conhecimento quando chegaram lá, proatividade, né? Se bem que proatividade é da pessoa, vocês dois sempre foram pessoas proativas, né? Dentro do curso lá, a gente não precisava nem pedir para fazer as coisas. O Igor mesmo, quando era estagiário, a gente só, precisava tal coisa, ele ia lá, resolvia, né? Principalmente churrasco, né, Igor? Churrasco era a organização perfeita. Então, assim, eu gostaria que o Igor pudesse comentar, assim, o que ele, se ele acha que o curso atendeu o que ele esperava, se o curso supriu o que ele precisou quando ele saiu do curso para ir trabalhar, e o que ele acha que a gente poderia melhorar no curso. Sempre a gente tem que melhorar, né? O que ele poderia nos dar assim, de ideias, assim, até para a gente tentar melhorar lá o curso. Não, show de bola, fico grato aí. Só contemplando, né? A gente sempre direcionava a importância das tarefas, né? E realmente o churrasco era aquele que a gente tinha que dedicar uma fé a mais, né? Mas assim, ó, eu acho que a questão do curso, tanto durante quanto pós, a gente quando aluno tem diversas visões, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo e essa visão vai mudando, porque tu vai começando a entender o porquê das coisas, né? Eu estava assistindo as entrevistas das nossas colegas aí, eu não me lembro qual foi delas, mas foi uma coisa que foi interessante que ela falou, lembrando, né, sempre o ícone da eletromecânica, né, que cobrar postura, mas o cara vai me xingar porque eu estou sentando errado, e aí no momento de tu escutar aquilo, peraí, cara, mas, né, não... enfim, e aí no posterior tu começa a entender que realmente aquilo fazia sentido, que aquilo realmente tinha um porquê. É muito. O pai e mãe sempre falam isso, né? Tia, depois tu vai entender. Faz e quando tu crescer, tu vai entender. Quando tu for pai, tu vai entender. Quando tu for. Enfim, e isso acontece realmente, né? A gente começa a entender e as coisas se encaixam, né? Então eu acho que naquela época a gente tem uma visão diferente, que. Tia, isso aqui eu nunca vou usar. Pra quê? Sabe? Eu tenho calculadora, são incógnitas bestas que a gente tem na hora. Não bestas, mas que são dúvidas que a gente gera na hora, que posteriormente aquilo vai... Calma, querido, calma, tu vai entender, dá tempo ao tempo. Mas aquilo a gente não consegue entender no momento, né? Então eu acho que no decorrer do curso, sim, nos supriu 100%, me supriu, acho que falo pelo Miguel também nisso, sim, que realmente o que foi proposto é o que a gente encontra hoje. Claro, eu comento sempre com todo mundo essa questão que a tecnologia aqui fora, ela tem uma velocidade muito maior do que as coisas aí dentro, mas também é por causa de N motivos, né? Com certeza, conhecendo os professores pelo lado pessoal, eu sei que não é por falta de interesse, sabe? Realmente as coisas, existe uma velocidade diferente do que como acontece. E eu acho que no momento certo isso vai acontecer e espero que isso se equivale no futuro. Então, sim, existe muitas coisas que eu fui aprender fora e, sim, estudei muitas coisas que eu não vi ainda. Mas, como a gente tem que dar tempo ao tempo, pode ser que logo depois eu venha estudar ou venha me deparar com um problema que a gente estudou lá atrás. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas, Bruno, me perdi. Acho que faltava uma, eram 3. Não, o que o curso, se tem alguma coisa que tu acha que o curso pode mudar, alguma mudança, alguma coisa assim, que pode mudar, e se realmente, já respondeu que te atendeu, o que tu pensou do curso, o curso te atendeu, né? E tu falou das tecnologias, realmente a gente tem uma dificuldade maior, a gente é uma instituição pública, tudo que a gente vai comprar, tu sabe que a gente tem que fazer uma licitação, às vezes não ganha quem a gente quer, é diferente, por exemplo, lá da John Deere, lá tu escolhia o que tu queria comprar, muitas vezes a gente tem que especificar as coisas aqui, mas daqui a pouquinho não é bem aquilo que a gente queria, no caso, né? Mas o que eu acho assim, ó, o que a eletromecânica, por exemplo, na empresa de vocês, o que ela ajudou vocês
nesse sentido aí, assim, na empresa de vocês? Eu acho que, por exemplo, hoje, as atividades que a gente desempenha muito, tá? Ela ajuda, cara, a manutenção, eu gosto de dizer que a raiz dela nunca vai mudar, né? O sentido de funcionamento das coisas, o raiz, por mais que seja o equipamento eletrônico, enfim, o núcleo, né, ali a mitocôndria do negócio é a mesma sempre. Então, isso ajuda muito porque tem a base, por mais que sejam equipamentos novos, que a gente não viu específico, para aí, querido, olha aí, o princípio de funcionamento é o mesmo, ele tem um acessório a mais, enfim, muda alguma coisa, né, vai mudar alguma coisa, mas o beabá é o mesmo. Então, eu acho que todas as disciplinas eu acredito que, eu acho que a gente nunca mexeu num transformador, sabe? Mas as outras disciplinas, sim, a gente já se deparou com problemas, como a gente é uma empresa eletromecânica, a gente atende e fornece soluções para todos os problemas que a nós, enfim, que a gente consegue resolver. Mas eu acho que sim, que a gente, tudo que foi ensinado, a gente consegue desempenhar e vice-versa, né? Muito bom, muito legal. Acho que vou deixar André, não sei se a André quer fazer mais alguma pergunta, e depois tu tem que explicar como é que tu conseguiu o teu cargo de estagiário, daí, Igor, direitinho, né? Essa aí vai ser uma pergunta bônus aí pro pessoal aí. A gente vai fazer uma pergunta, quem responder terá acesso aos extras. Pessoal, assim, eu queria perguntar, não sei se pro Miguel, pro Igor, enfim, então a empresa que vocês abriram, né? Vocês são sócios, certo? É a Manutec, né? Então faz essa manutenção em Pelotas. Eu queria que vocês falassem um pouco da empresa, né? O que ela faz realmente, assim, quais são os serviços principais que vocês têm atendido e principalmente, assim, pela experiência que vocês têm, né? Vocês são técnicos, vocês já têm uma experiência fora de Pelotas. O que vocês consideram como um diferencial, assim, da empresa de vocês? Amigo, eu vou deixar pra ti essa aí. Então tá. Como a gente comenta assim, né? A gente sempre comenta. Logo quando a gente veio da John Deere, a gente veio com meio que o padrão John Deere, assim, sabe? De trabalho, de ter as coisas, de fazer as coisas. E não foge da eletromecânica, sabe? Porque são padrões parecidos, desde a organização, tudo aquilo que os professores nos falavam, a respeito de organização, planos de manutenção, postura, que nem o Igor falou, todos esses tipos de coisas pessoais e profissionais que são passadas na eletromecânica, a John Deere tinha, assim. Então, a gente meio que, quando montamos a empresa, a nossa ideia era trazer esse padrão para dentro da empresa, assim, sabe? Técnica, profissionalismo, qualidade de entrega, tempo de entrega, e limpeza, que é uma coisa essencial hoje em dia no serviço, a gente entrega. E hoje a Manutec, ela atua no ramo residencial, comercial, empresarial, hospitalar e industrial aqui na cidade de Pelotas. A gente atua em todos os segmentos, claro, temos algumas limitações, mas a gente procura atender todo tipo de público, sabe? Digamos, eu estou precisando que nem o Igor comentou, eu preciso fazer alguma coisa na minha casa, eu não sei como fazer, a gente vai fazer um projeto, a gente gosta, sabe, de fazer coisas assim, sabe? Então, todo tipo de dificuldade que aparece, a gente tenta estudar o máximo possível para entregar para o cliente a melhor solução, né? Que nem diz o nome, Manutec Inovações, Manutenções e Soluções. Eu acho que também é legal. O que acontece? A professora perguntou. O que a gente oferece, tá? A gente oferece toda a parte de instalação e manutenção. Pois bem, o que é instalação? Vamos dar um exemplo que o professor André comprou um apartamento, tá? E esse apartamento vem bem cru, né? Bem básico. Então, normalmente esse apartamento precisa de piso, vai precisar de rodapé, estou subindo do alicerce ao telhado, tá? Vai precisar de pintura, vai precisar de parte elétrica. Igor, eu quero colocar uma tomada dupla, veio uma simples, eu preciso passar toda a parte de condutores para ar-condicionado, então a gente precisa fazer o quê? A pintura das paredes, para isso precisa preparar.
sabe, são etapas, enfim. Então, só nesse exemplo de um imóvel que eu dei para vocês, a gente consegue resolver esses problemas. Ah, a gente precisa colocar cerâmica. Bom, eu não aprendi a colocar cerâmica no Miguel. Então, a gente contratou um técnico de edificações, né, o nosso parceiro, nosso colaborador, para ter essa solução também. Beleza? Então, a gente já colocou a cerâmica, já temos um a mais do que a eletromecânica poderia nos oferecer. Ah, Igor, eu preciso de confecção de móveis, eu quero fazer móveis. Pois bem, vamos procurar um colaborador que possa nos ajudar na confecção de móveis, projeto de PPCI, bombeiros. Então, por isso que a gente fala que a gente tem a solução para tudo, realmente é. Só que não é nós, não sai tudo de nós. A gente gosta, a gente tem uma frase que a gente chega assim, André, qual é a tua dor de cabeça? O que tu precisa? O que tá te tirando o sono? Igor, eu não sei se eu estou comprando material mais barato, eu não sei se o prestador de serviço vai vir, se ele não vai vir, se ele está me roubando, se ele não está. E realmente é isso que a gente fala. Não, professor, é o seguinte, então tá, vamos pegar o projeto da sua casa e a gente vai dar todas as soluções, tudo. A senhora quer 3 orçamentos? Quero. De tudo. A gente pega essa dor de cabeça e resolve. Ah, mas aí vocês são muito amplos, tem muito... O leque é grande? Sim, mas a gente chegou a uma conclusão que se uma pessoa só conseguir te dar a resposta para todos os teus problemas, tu vai ficar com essa pessoa pro resto da vida. Então é isso que a Manutec é. Ela é soluções e inovações. A gente dá a solução para tudo, como a gente, enfim, está no ramo do serviço, da prestação de serviço, a gente conhece parceiro que faz isso, um parceiro que faz aquilo, o cara do ar-condicionado. A gente sempre tenta dar a oportunidade para quem está conosco, para quem a gente já conhece. Enfim, nisso ele vai participar de um processo de seleção para ser nosso parceiro, para ter o nosso critério de qualidade, de desempenho. Então é isso a solução que a gente tem. As inovações sempre surgem. Igor, eu quero fazer uma casa na árvore. Vai, agora? A gente vai fazer essa inovação, vamos desenvolver. Se a casa da árvore vai ser suspensa, a gente vai ter que plantar árvores, ter que tirar de um lugar e botar para o outro. A gente vai dar essa inovação e a coisa vai acontecer. A Manutec é isso. É soluções e inovações. E, Igor, vocês têm contratado, assim, claro, vocês fazem essas parcerias, que provavelmente sejam, assim, contratações temporárias para resolver alguns problemas, mas vocês pensam em expandir, em contratar outros técnicos na eletromecânica, estágios para os técnicos, vocês pensam nessa possibilidade? Sim, a gente até já andou conversando com o Cossier para ver como é que funciona a parte de estágio, porque a gente sabe que isso é muito importante, né? E aí, o que acontece? Hoje, sim, a nossa ideia sempre, Miguel, é sempre essa cultura da John Deere, é a coisa certa, sabe? Como é que funciona o CLT? Bom, vai ser CLT. A gente gasta muito dinheiro nisso, por isso que a gente não tem uma lucratividade muito alta, porque é contador, é RH, sabe? A gente tenta deixar tudo perfeito para não dar problema, porque eu acho que é aí que mora o problema, né? O CFT que nos abrange. O Miguel estudou todo o órgão que nos regulamenta, que isso é uma incógnita, que eu acho que o curso, respondendo aquela pergunta lá atrás, que isso eu acho que o curso deve abordar, porque é muito vago esse órgão que nos regulamentariza. Quem é que eu falo, sabe? Não é dito, não é claro essas informações, do que eu posso fazer ou não, do que eu posso me responsabilizar ou não. Isso é uma coisa que, sim, eu acho que a gente deve dar um ênfase maior e cobrar essas pessoas, que alguém é destinado a fazer essa função. Quem é o cara? Por quê, sabe? Vem aqui para dentro do IFE, bota uma banquinha aqui do CFT, explica na semana acadêmica por quê, como é o custo. Enfim, aí o Miguel destrinchou esses caras e aí o Miguel hoje sabe tudo sobre o CFT. Aí o que acontece? Dando oportunidade? Sim. A minha ideia do Miguel sempre foi essa, ter um técnico de edificações, ter um técnico em eletrotécnica, ter um técnico em eletrônica, para a empresa continuar sendo técnica. Só que existe um problema nisso. O salário. E existe outro problema que é normalmente, não sei se vocês vão concordar comigo, em porcentagem, o técnico que se forma em eletromecânica, se ele tiver a opção de continuar estudando ou ir para o mercado de trabalho, ele vai continuar estudando. E aí, normalmente, as nossas universidades federais, aqui em Pelotas, ela é, como é que se chama quando é manhã e tarde? É diurna, né? Integral.
Então, e aí isso te limita o horário que o profissional pode trabalhar para ti. Então, são dois problemas que tu encontra na hora de contratar um técnico. Primeiro, tu não vai conseguir, eu não vou conseguir dar um salário da John Deere para o cara, porque eu dependo de demanda, enfim, e dentro dessa demanda a gente tem que pagar o contador, tem que pagar o CFT, tem que pagar o uniforme, tem que comprar ferramenta, tem que estar sempre se atualizando, então a margem diminui. Então é dificultuoso essa parte da gente atrair técnicos, né? A facilidade maior que a gente encontra hoje é o técnico e eletrotécnico. A gente tem 2 colaboradores que são formados em eletrotécnica, que a gente está afunilando aí para ver se consegue contratar na carteira assinada. Por hora, eles são MEI, né? Então a gente faz o contrato formalizado, eles prestam um serviço para nós, emitem uma nota fiscal, tudo isso para eles estar amparado legalmente e a gente também. Então hoje, a gente tem 2 funcionários de carteira assinada que a gente conseguiu assinar. Ambos não são técnicos, mas têm experiência profissional na área, que é um profissional de pintura e um profissional da área técnica, da área elétrica. E eu acho que é isso. Já me perdi. Eu fui falando e me perdi. Não, tá bem. Rubinei, queres... Não, mas falasse bem. O Igor, eu sempre gosto de elogiar porque não me surpreende o que como vocês estão trabalhando assim, porque a eletromecânica, eu sou formado em eletrotécnica, mas como eu comecei a trabalhar na eletromecânica, lá no Instituto, como professor, a eletromecânica, ela tem é muito parecido com o tempo que eu estudei na eletrotécnica, e aqueles cursos ali que a gente chama do fundão, ali a mecânica, a eletrotécnica, a eletromecânica, a gente tem os professores têm essa vontade de ajudar os estudantes e de passar para eles a experiência que tem. Então, quando tu coloca que vocês têm vontade de que tudo dê certinho, que vocês pegaram da eletromecânica, o Miguel falou da parte de organizar a manutenção, de planejar, mas isso é a ideia que a gente tem realmente, de proporcionar para vocês que vocês tenham condições de não só serem empregados de uma empresa, que não tem gente que faz opção por isso, mas que tem a capacidade também de ter uma empresa e de realmente essa empresa crescer e se tornar uma empresa grande, né? Então, eu só tenho elogios a vocês e vários outros, por exemplo, a Ana, a Jéssica, o pessoal que já passou aqui pelo nosso canal, eu só tenho elogio a fazer, sabe? Porque realmente são pessoas que nos acrescentaram, né, André? Na última formatura que teve presencial, eu fui o que representei os paraninfos. E eu realmente disse, que eu gosto muito de dizer, que muito a gente aprende em sala de aula, muito mais às vezes a gente aprende do que a gente ensina. Porque no momento que a gente tem essa troca, essa conversa, né, que a gente consegue trocar opinião, conversar, né, dialogar, todo mundo aprende, todo mundo cresce, a gente se entusiasma para dar aula, você se entusiasma para poder trabalhar, e isso que é o fundamento do nosso curso e da nossa instituição. Então, eu só tenho elogios a fazer para vocês, eu só tenho mesmo elogios, sabe? Acho que vocês vão dar certo, tenho certeza, sempre foram proativos lá no curso, então eu tenho certeza, né? E o que depender de mim, eu vou começar a inventar obra aqui na minha casa para vocês poderem fazer também, né? Para ajudar, né? A André também vai ter que começar lá, então a gente vai, nisso aí mesmo. Mas antes eu tinha falado, Igor, tu não estava aqui, eu falei para o Miguel, que esse ramo de vocês, uma coisa interessante é que na pandemia, na realidade, ele não caiu o movimento. Não que esteja espetacular, por exemplo, hoje essa semana talvez vocês não consigam trabalhar direito, mas que na pandemia o ramo de serviços, de prestação de serviços bem feito, ele até melhorou, né, no caso, né? Acho que até tu pode falar sobre isso. Com certeza, foi um troço que nos surpreendeu total, assim, ó. Porque logo quando o Miguel retornou, eu continuei no hospital ainda, porque era uma maneira da gente ter um dinheiro certo, fixo, para pagar o aluguel, para pagar a luz, enfim. Então eu falei, Miguel, vamos levar até quando der. Quando a gente começar a fazer a conta, que o tempo que eu tô depositando no hospital está sendo perdido. Então, e logo nisso veio a pandemia. E eu falei, ainda bem que eu tô no hospital ainda, Miguel, porque agora vai parar tudo. De fato, parou a primeira semana, aquele boom, quando deu o fechamento de tudo, parou.
e depois a coisa foi uma exponencial positiva, sabe? Ela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. No meio de uma pandemia, eu optei por sair do hospital, que seria o ambiente mais seguro de ter o, o emprego, porque estava demandando muita atenção, né? A manutenção hospitalar. E eu cheguei e falei assim, não tá dando, porque o tempo que eu tô ficando aqui, o salário não era ruim, o tempo que eu oferecia, né? Eu falei assim, não, Miguel, de novo o cavalo tá passando ciliado e eu vou subir. E, enfim, aí eu tentei que me pagasse seguro-desemprego, aquela, né? Para a gente ter uma segurança maior, porque o medo do dinheiro, quando tu vê o valor diminuindo da conta e as contas aumentando, dá medo, né? A gente começa a entender que tem que fazer alguma coisa. E isso não aconteceu. A gente teve mais serviço, saía de um e ia para o outro. Não tinha uma agenda lotada, sabe? Eu só vou ter daqui a 2 meses. Não. A gente saía de um serviço e ia para o outro. Saía de um e ia para o outro. E aí a gente foi migrando, foi migrando, foi migrando e não paramos até hoje. Eu brinco com o Miguel que eu chego, na época, lá no início, a gente trabalhava um dia e no outro dia a gente já ficava só olhando. Tá aí, cara. Vou procurar, vou botar no Facebook. Aí no outro dia já fizeram uma demanda. E desde então, digamos que março, desde então a gente não parou mais. A gente não consegue parar, sabe? É que as pessoas acabaram ficando nas suas casas, né? Exato. E várias coisas foram que passava corrido, porque a pessoa estava sempre fora da sua casa. Ela começou a observar a sua casa, né? E querer melhorar a condição de estar em casa. E aí os serviços todos, né? Como o Rubinei falou ali, essa observação foi uma área que funcionou, né? A gente tem que... ninguém quer uma pandemia, mas foi um aspecto positivo, assim, né? Das pessoas curtirem mais seus momentos em suas casas, né? E os serviços estão relacionados com isso, assim. Eu acho que a qualidade também, né? A qualidade do trabalho também, isso aí é importante, né, gente? Porque vocês... A gente sabe, o curso técnico, ele dá um embasamento muito legal para a pessoa, né? Assim, tu tens uma boa base assim para entender as coisas, mesmo coisas que talvez sejam um pouco mais complicadas, mas tu tem aquela base, né? Aquilo ali é muito importante, né? E juntando com o que vocês aprenderam na própria John Deere, com qualidade de trabalho, né? Essas coisas assim, então aí juntou, né? Tudo que precisava, né? Então é isso aí. Sim. Certamente, Rubinei, assim, eu faço as minhas palavras, né, as palavras do Rubinei, as minhas palavras, assim, porque eu sempre apostei bastante nessa dupla, assim, né, eu acho que vocês têm ótimas características, né, certamente estão fazendo um trabalho de muita qualidade, essa propaganda, né, de indicar, ela vale muito, assim, puxa, fez um trabalho muito bom aqui na minha casa, vou te indicar essa pessoa. Né? Isso vocês não podem esquecer nunca. Eu acho que é a melhor propaganda que a gente tem hoje em dia, né? E realmente, né, essa qualificação técnica que vocês receberam é um diferencial também, além, claro, das características pessoais que vocês têm. Né? Então, eu só tenho elogios também e espero que vocês tenham muito sucesso aí, né, nessa carreira de empreendedores. E vocês sabem, né, que nós lá na eletromecânica, a gente, e no campus também, né, Rubinei, mas a gente sempre está com as portas abertas. E é até bom, né, saber que outros técnicos também estão fazendo parte desse trabalho tão importante que vocês estão fazendo para as pessoas, né? Isso é um trabalho para o bem-estar das pessoas, né? Entrar na casa das pessoas, assim, isso é muito importante. Então, assim, eu gostaria de deixar agora um momento final, se vocês querem contar mais alguma história da eletromecânica, se o Rubinei se lembrar, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim também, né? Começando pelo Miguel, depois o Igor. O que tu planeja, assim, o que tu sonha para o teu futuro, né? Quais são as expectativas futuras agora do Miguel? Bom, então tá. A gente vem de um ano de empresa, né? Esse mês completou um ano de empresa. E o desenvolvimento, assim, foi bastante gratificante, assim, então. Durante esse ano, assim, sabe? O desenvolvimento da empresa, o rumo que nem o Igor comentou que está tomando da empresa. Então, a minha ideia também, é continuar levando esse serviço de qualidade para as pessoas, sabe? Buscando levar
com novos conhecimentos, estudando e tentando entender como é que funcionam as coisas e sempre levar o melhor, sabe? E o que eu penso para o futuro é seguir nessa vida, sabe, da empresa. Já estamos com um projeto novo de um novo negócio, né, para 2021, para a gente implementar na cidade. E é isso, seguir esse patamar, me profissionalizando mais ainda. Eu quero ver se faço uma engenharia para ainda mais me profissionalizar e ter um conhecimento mais apurado sobre as coisas, né, para poder desenvolver projetos maiores também. E uma profissão também, né, um ganho pessoal maior ainda, sabe? E é mais ou menos isso aí, a gente seguir nessa levada, buscando, trabalhando dia e noite aí para que a empresa continue crescendo. Não sei se É isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu também, meus planos para o futuro, a gente está sempre, eu tento sempre melhorar, né? A gente está sempre fazendo um balanço pessoal. Como é que foi? Tá, o que a gente pode mudar? O que a gente pode melhorar? E é isso. Então a gente está nesse ano de empresa, que o Miguel comentou, a gente veio lapidando o que é bom, o que é ruim e o que está faltando. Então a gente vem escrevendo, o que está faltando no mercado? Isso, isso, isso. Então, o que é positivo? Isso, isso, isso. O que é negativo? Isso, isso, isso. Então, como o Miguel falou, a gente vai até deixar já uma incógnita aí no ar aí, pessoal que tem ligado em manutenção, em prestação de serviço. Então, a gente está lançando, a gente está estudando e fazendo do zero realmente, corrigindo todos os erros e mandando algo novo. A gente vai lançar um novo modelo de prestação de serviço no mercado. A gente acha que vai suprir todas as demandas que existem, toda a necessidade do mercado. A gente fez pesquisa de mercado, contratou empresa de marketing, agência, para realmente fazer um troço que vai mudar a prestação de serviço. E é isso aí. Vou deixar essa incógnita no ar aí para vocês ir pensando, e não deixe de nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais aí, que a coisa vai explodir. Vai explodir. Tá certo. O Igor e Miguel, e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que esse vídeo vai servir de exemplo para muitas pessoas, né, André? Assim como os nossos estudantes, o pessoal que estuda lá, o pessoal que pensa em fazer até a própria eletromecânica, a gente, quando tivermos o retorno, quando a gente tiver a oportunidade, quando tivermos novamente a nossa semana acadêmica, né, a gente puder, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai publicar bastante, esses vídeos, mostrar lá no campus, até para as pessoas entenderem, mostrar o nosso curso, ter orgulho do curso que a gente faz, o orgulho onde a gente trabalha, isso eu tenho muito, tenho mesmo, a Andrea sabe disso, vocês também sabem disso. Tenho muito orgulho de ser professor, mas não de ser professor porque eu sou melhor que alguém, não. Eu tenho orgulho daquele contato, daquele convívio diariamente ali, do cara que leva um copo de café para a aula de comandos de motores e derrama o café na bancada, entendeu? Então, essa coisa, assim, dessa troca, assim, sabe, assim, e das amizades que a gente fica, isso que é o mais importante. Isso que eu digo para vocês, assim, carreguem o jeito de vocês para o resto da vida de vocês, que vocês não irão se arrepender, pode ter certeza. E parabéns sempre, cara. E o que precisar de mim, se eu puder ajudar, vocês sabem que vocês e a André sabe disso, as pessoas moram no meu coração mesmo. Eu sou muito emotivo, assim, às vezes me dá vontade até de chorar, assim, de ver a emoção que vocês têm, assim, entendeu? Então, eu fico muito feliz mesmo de onde vocês chegaram, de onde vocês poderão chegar. Eu fico imaginando onde vocês poderão chegar, pode ter certeza. Meus parabéns. Obrigada, Rubinei. Então, pessoal, eu também, né, quero agradecer, assim, o depoimento, assim, a conversa que a gente teve aqui no canal do YouTube. Certamente muitos, né, técnicos e os futuros técnicos vão ouvir vocês. Eu falo em nome dos professores da eletromecânica, que certamente estamos todos muito orgulhosos, né, dessa vida profissional que vocês estão nos mostrando. E também, né, dar os parabéns para vocês e desejar muito sucesso, e que a eletromecânica sempre está com as portas abertas lá para vocês, tá? Muito obrigada. Perfeito, eu vou deixar o Miguel encerrar e depois eu vou tentar encerrar com uma frase que nos levou, pelo menos me levou, e eu falei no meu discurso da formatura lá. Vai, Miguelzinho, encerra aí. Então tá. Na verdade, eu só tenho a agradecer, na verdade, né, o curso.
e a todos os profissionais que, de alguma forma, passaram pela minha vida dentro do curso, né? Nesse período de estudo. E não é só o profissional, sabe? O que a gente leva para a vida é o pessoal, sabe? Todas aquelas palavras, aquelas coisas que nem o Igor comentou antes, que ficam escondidas, assim, e do nada aparecem. Não, mas o professor brincava, xingava por isso, mas faz total sentido hoje, no caso, né? Então, algumas coisas, assim, que me fazem, assim, acreditar e ver que o curso fez total diferença é os métodos de organização que o professor Sandro, o professor André nos passavam durante as aulas. O detalhe, né? A gente brincava, xingava o professor Alisson e o Paulo Costa por ter errado um traço lá, né? Ah, mas um traço aqui, o que é isso aí, né? Para descontar meio ponto. Mas isso aí faz total diferença no trabalho de cada pessoa, sabe? A curacidade, né, que a professora Andréia, a professora Janete nos passavam durante as aulas de instrumentação ali, do torno, são coisas simples, e a prática, né, que o professor Rubinei nos passava, sabe? O professor Rubinei, que trabalhava no comando, parte de comandos, são coisas simples, assim, que às vezes tu não presta atenção durante o curso, e isso te leva, vai te movendo, e daí quando tu para pensar e ver, realmente faz total diferença na pessoa que hoje eu sou, e no profissional, e consequência no profissional que eu vou me tornar também, né? Então, só tenho a agradecer a vocês aí pela oportunidade, né, de conversar, de expor nossas ideias, um pouquinho da nossa carreira, né? Somos novos ainda, mas já temos alguma coisinha para passar para as pessoas, e espero que tenha sido claro e que tenham gostado, né? Espero ter ajudado da melhor forma possível aí, tá bom? Deixar com o Igor aí, então. Tchê, eu não vou falar mais nada, né? Não preciso, né? O Miguel conseguiu contemplar em poucas palavras aí, eu acho que, se não 100%, quase 100% do que eu ia dizer. Enfim, realmente é isso aí mesmo. Cada detalhe é importante e tem um porquê. Eu acho que é isso que eu quero dizer para vocês. Cada detalhe é importante e tem um porquê. Os mestres que estão à nossa frente ali não estão brincando. A profissão é essa, é passar o ensinamento. Então, tem todo um porquê antes de estar escrevendo no quadro, né? Tem toda uma preparação, tem um motivo, então, mais uma vez eu quero agradecer vocês são, sim, os semeadores, são sim, se não 100%, mas quase 100%, o porquê e o motivo de todos nós, enfim, tomar as decisões que a gente toma. E a frase que eu quero dizer, meu amigo Jardel aí, meu parceiro de caminhada no IF lá. Deixa eu falar uma coisa antes de dar a frase para encerrar. Só que nem a questão da dificuldade, né? A dificuldade do curso, geralmente, depois de ligando isso aí, a gente vê que a dificuldade está ligada à responsabilidade, sabe? Todas as dificuldades que a gente encontra no curso tem motivo da responsabilidade que o técnico tem que ter dentro da indústria, na rua, trabalhando, é muito grande, sabe? A gente é responsável por montar o equipamento, somos responsáveis por fazer a manutenção do equipamento e somos responsáveis por manter o equipamento em funcionamento. E caso esse equipamento dê algum problema ou venha machucar alguém, nós também somos responsáveis por isso. E eu acredito que a dificuldade está ligada à responsabilidade. Então, quando a gente aprende certas coisas, isso acaba movimentando e te fazendo ser uma pessoa melhor, sabe? Vou deixar para ti encerrar agora com a tua frase. Professor Rubinei, professor André, muito obrigado pela oportunidade. A gente ficou muito feliz quando soube disso. A gente, sabe, a gente vem acompanhando. Claro, a gente não consegue dar total atenção, porque a vida aqui fora, na rua, é total diferente, assim. Demanda de muita atenção, responsabilidade, enfim. E a frase que eu quero dizer é o seguinte, né? Foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, queridos. Grande abraço. Feito. Beijo para vocês. Abraço. Beijo, abraço, meus queridos. Um abraço, queridos.